Paulo era casado, solteiro, viúvo ou divorciado, né? Então, hoje vamos fazer essa fala, ainda que nós não temos muitas informações, mas as pistas e os indícios que temos no Novo Testamento para se pensar realmente que ele era casado. Também vamos estar analisando dentro da história do cristianismo, principalmente alguns pontos de vista de alguns pais da igreja, e vamos estar analisando de forma sucinta, de forma sumária, o conteúdo que Paulo era casado, viúvo, solteiro, o que foi que ocorreu diante dos obstáculos da vida dele como apóstolo e principalmente como um homem de Deus, né? Paulo era casado, solteiro, viúvo ou divorciado, né? A Bíblia não diz explicitamente se Paulo era casado ou não, mas indica que durante seu ministério apostólico ele vivia de modo celibato, né? Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 8, né? Isso significa que existe a possibilidade de Paulo ter sido solteiro ou viúvo ou divorciado, ou seja, abandonado pela esposa depois da sua conversão a Cristo, tá? Então, ao longo da história da igreja, né, os estudiosos têm se dividido quanto ao estado civil de Paulo, mas a verdade é que a especulação sobre se Paulo de Tarso era casado, solteiro, viúvo ou separado serve apenas para responder à curiosidade das pessoas. Nada disso altera a verdade de que Paulo foi alguém escolhido soberanamente por Deus, né, para desempenhar um papel ímpar na história da igreja cristã no decorrer do século, né? Então, vamos analisar outra questão. Dificilmente Paulo era casado. Ele era solteiro. É uma pergunta que a gente vai tentar pensar e analisar. Desde os tempos dos pais da igreja, alguns intérpretes têm sugerido que dificilmente o apóstolo Paulo era casado. Para embasar essa sugestão, as pessoas recorrem principalmente ao que Paulo fala sobre sua situação no capítulo 7 de 1 Coríntios, ao tratar das questões relacionadas ao casamento. Outra questão. De forma bem direta, o apóstolo escreve: desejaria que todos os homens fossem como eu sou, né? No entanto, cada um tem seu próprio dom dado por Deus. Um este dom, outro aquele. Mas digo aos não casados e aos viúvos que é bom para eles se permaneceres como eu vivo. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 7 e 8. A questão é que Paulo usa a expressão como permaneça como eu vivo, né? E como eu sou, mas não especifica qual estado civil ele se refere. De fato, ele tem em mente o celibato. Isso significa que ele próprio era um celibatário. Outra questão muito importante que devemos analisar também dentro do prefácio mas a dúvida que fica é essa: será que ele viveu sempre assim? Realmente, quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele vivia a vida de um celibatário, mas isso não quer dizer que ele era solteiro. Vamos analisar mais adiante um pouco sobre essa questão. Alguns estudiosos dizem que provavelmente Paulo tivesse sido casado. Pelo menos isso faria mais sentido, né, considerando sua atuação dentro do farisaísmo, no farisaísmo, né? No geral, os judeus eram ensinados que deveria se casar, e Paulo era muito comprometido com as tradições do seu povo. Também argumenta-se que os membros do Sinédrio tinham que ser casados. Inclusive, para que alguém fosse ordenado rabino, o candidato deveria ser casado. São requisitos dentro do próprio judaísmo, dentro do próprio farisaísmo, e daqui a gente vai analisar esses pormenores para tentar pensar se ele realmente era casado ou não. Mas aqui surge outra questão: como alguém que não era casado podia demonstrar ter um conhecimento tão completo e aparentemente experiencial, né, acerca do casamento? É inegável que Paulo escreveu com propriedade sobre a vida conjugal. Então, o cara só poderia ter uma experiência de casado que realmente foi casado. Outra questão. Por isso, considerando o fato de que, por outro lado, Paulo nitidamente vivia sozinho durante seu ministério, mas por outro, ele demonstrava grande conhecimento sobre as questões matrimoniais. Muitos estudiosos sugerem que Paulo era viúvo ou divorciado, né? Outra questão: Paulo era viúvo ou divorciado?
Se Paulo era viúvo, em nenhuma parte da Bíblia explica quando e como sua esposa faleceu. Se fosse esse o caso, então, parece que provavelmente sua esposa tenha falecido antes dele ter se iniciado no ministério cristão. Outra questão, se Paulo era divorciado, também nada é dito sobre isso, mas muitos comentaristas defendem que realmente existe essa possibilidade. Nos primeiros anos da igreja cristã, frequentemente uma pessoa que deixava o judaísmo e se convertesse ao cristianismo acabava abandonado por sua esposa, por seu cônjuge. A própria sinagoga pressionava o divórcio nesse tipo de situação. Então, possivelmente, quando ele se converteu ao Evangelho de Cristo, a mulher realmente tinha uma autoridade de dar carta de divórcio para o tal desertor, ao tal apóstata, vamos dizer assim, do judaísmo para o cristianismo. Então, possivelmente, a mulher dele o deixou, ou deu carta de divórcio. Outra questão, então, nesse contexto é possível imaginar a relação da suposta esposa de Saulo. No dia, seu marido era um membro influente do farisaísmo, era alguém atuante no Sinédrio e que havia sido instruído por um dos mais notáveis mestres da sua época, Gamaliel, mas no outro ele passa a considerar como perda tudo que antes lhe era lucro, E de perseguidor de cristão, ele se torna perseguido pela causa do Evangelho, Filipenses 3, 7 e 8. Outra questão também muito importante é essa aqui. Por outro motivo, se Paulo foi casado antes de sua conversão, então não teria sido difícil sua esposa ter-lhe abandonado. Na verdade, o próprio Paulo escreve sobre a situação de cristãos que era abandonado por seus cônjuges por causa da fé em Cristo. Isso ele registra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 13 e 15. Nesse mesmo contexto, o apóstolo claramente diz que o cristão abandonado pelo descrente não é culpado diante de Deus. Mas se o cônjuge descrente não quiser a separação, então o cônjuge crente não deve deixá-lo. À luz desse ensino, isso significa que se Paulo era separado, então ele foi abandonado deliberadamente por uma esposa descrente, ou seja, judia, judia voltada dentro do judaísmo. Então, é um pensamento para ser analisado dentro do seu contexto e para nós conjecturarmos, ou então especularmos que realmente, ou se foi casado, a mulher deixou porque ele se converteu a Cristo, ou então ele era viúvo, de uma mulher falecida, ou então viúvo de uma mulher viva, Mas isso são os pensamentos para ser analisado dentro do contexto, se Paulo era casado, solteiro, viúvo, ou a mulher o abandonou quando ele se converteu a Cristo. Mas isso é uma base para ser analisado, pensado, e uma base em si para nós pensarmos mais acerca da nossa vida cristã. Shalom, até a próxima.